Na introdução eu apresentava o conceito. Hoje é um programa mais despretensioso e eu não quero ser muito taxativo na forma como a gente vai fazer isso. Vou tentar compartilhar com você alguns dos meus pareceres. A gente vai passar pelas notícias e pela análise, e eu também vou poder dialogar com o público sobre se as minhas impressões estão parecendo, sei lá, com uma análise que você concorda, ou se não são, então você pode ir deixando seu comentário e a gente vai também discutindo e tentando entender esses assuntos mais a fundo. Como eu dava na introdução o tópico, hoje a gente discute a abrangente disputa que existe entre Estados Unidos e China quando se trata de influência na América Latina, uma coisa que toca em uma série de eventos recentes, desde tarifas, questão comercial, infraestrutura, empréstimos bancários, até mesmo eleições que têm remodelado a forma como os líderes daqui do continente se relacionam com as duas grandes potências globais. Eu vou começar pincelando dois incidentes que aconteceram nas últimas nem 48, 24 horas e vou pegar isso como gancho para discutir o que me parece ser uma movimentação que acontece por parte do Partido Comunista Chinês no momento. Vamos lá então, a gente pode colocar na tela, aqui a gente tem a publicação mais cedo de Daniel Noboa, melhor dizendo, estou confundindo a ordem aqui, do Abelardo de la Espriella, o presidente da Colômbia, falando que vai iniciar um processo então de discussão para reorganizar as tarifas entre Estados Unidos e Colômbia, e falou que mandou então o ministro do Comércio Maurício Gomes para que viaje hoje mesmo a Washington e esteja pessoalmente à frente desse tema para renegociar as tarifas, e disse aí que hoje mais do que nunca Colômbia e Estados Unidos devem estar unidos. O Spriella navega uma relação que até, quando se fala de relação Estados Unidos-China, mais simples de realinhamento aos Estados Unidos. Para o Equador é um cenário mais complexo, e aí eu coloco aqui outra imagem que esses dois episódios exemplificam, condensam um dilema estratégico para muitos países da região. Aí, então, publicado pela presidência do Equador, e breve adendo, tá? A presidência do Equador também é inclinada à direita. O Daniel Noboa também é um aliado muito próximo de Donald Trump. Chegou, inclusive, a fazer operações militares conjuntas. A gente vai entender, é um cenário complexo. Mas falou aí, então, que em um encontro bilateral, uma visita de Estado que acontece à China, foram firmados, então, fundos de reembolso para equipamentos médicos, reativação produtiva e veículos policiais, cooperação em projetos de educação, produção e gestão de riscos, transformação digital aplicada a setores de agricultura. Fez uma lista e o mais importante, entretanto, não é o que está nessa lista, apesar de a ampliação das relações entre um país crítico aqui da região e a China ser sim por si só uma notícia digna de aparecer aí nos veículos. Agora, à margem disso, a conversa entre os dois gerou mais notas do que os próprios acordos que foram firmados. Aqui a gente tem o que foi publicado pelo South China Morning Post. Uma breve recapitulação. O South China Morning Post costumava ser um dos jornais mais independentes. Ó, o Wellington Garcia tá falando, minha filha falou que você é IA. Então ela tá mal informada ou tá mentindo. Eu tô na internet desde 2020. O ChatGPT foi lançado em novembro de 2022 e acho que ela deve ter me confundido, tá? Me confundido. Eu sei que às vezes a internet trava, pode parecer isso, mas eu bato muito nesse ponto porque o que eu tenho é minha credibilidade e minha conexão com o público, minha capacidade de ser autêntico ao tentar te passar a melhor informação. Então, se ela falou isso, ela está enganada e você pode conferir isso, por exemplo, entrando na minha conta do Instagram, em @marcoschotkes, e acompanhando meus stories e minha vida real, que eu acho que demonstra uma coisa que seria inviável com inteligência artificial. Além do mais, estou ao vivo, tá? Então, tocando aqui o barco. Mas obrigado pelo comentário, Sr. Wellington, não quis ser indelicado. Continuando o que eu estava dizendo, nas entrelinhas tem um tom até mais importante quando se fala, ó, o pessoal disse, ai, toma, mas não tem nada de toma, tá? Eu não quis ser indelicado. Peço perdão se o jeito que eu falei não foi, tá, Sr. Wellington? Eu agradeço a audiência do senhor, é um prazer ter você na live. Continuando com o que eu estava falando, agora sim. Quando a gente fala a respeito da forma como isso foi noticiado, é mais interessante até quando se fala sobre veículos alinhados ao Partido Comunista Chinês do que a declaração oficial. Aí, isso vem do South China Morning Post. Recapitulação, o South China Morning Post já foi um jornal independente em Hong Kong e aconteceram duas coisas que mudaram a linha editorial dele de forma a dar uma guinada para ser favorável ao Partido Comunista Chinês. Primeiro, teve a brutal repressão de Hong Kong em 2019, quando foi aprovada a Lei de Segurança Nacional, que essencialmente transformou Hong Kong em, ao invés de um enclave de liberdade ao lado da China continental, um local onde o Partido Comunista Chinês possuía controle.
Ato contínuo, o Jack Ma, aquele empresário da Alibaba, aquele mesmo que ficou sumido por meses em 2020, comprou o South China Morning Post e queria dar a ele um tom de mídia anti-ocidental. Eis que isso aí é publicado nas entrelinhas disso e outras mídias estatais do Partido Comunista Chinês, essa não é estatal, mas é influenciada, mas outras mídias estatais, Xinhua, Global Times, etc., que normalmente condensam a opinião do partido, soltaram o seguinte: a China apoia firmemente as nações latino-americanas na manutenção de sua autonomia e na busca da cooperação internacional com base em seus próprios interesses, disse Xi Jinping ao seu homólogo equatoriano Daniel Noboa na terça-feira. As nações latino-americanas e caribenhas devem ter liberdade para escolher seus parceiros internacionais sem interferência externa. Conforme essas duas coisas acontecem, eu vou passar de forma mais abrangente por como elas nos ajudam a entender a posição americana e a posição chinesa, e ao chegar ao final disso, a gente vai pegar o assunto todo discutido e falar também a respeito de Brasil. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu bati no microfone aqui, não sei se as coisas estão... se o áudio está funcionando. Tudo certo aí, Daniel? Áudio ok? Então vamos lá. Eu quero trazer isso que Xi Jinping falou para a gente entender um pouco sobre a posição da China nesse momento, onde existe um descompasso entre alguns dos governos da região da América Latina e os Estados Unidos e muita incerteza quanto a quais são os próximos passos do que vai acontecer na política externa americana. É o seguinte, eu sempre busco deixar claro quando eu estou indo dar notícia para análise, para não confundir o público. Então, aquilo era informação, a partir de agora eu vou falar em análise. A fala do Xi Jinping é emblemática de uma coisa que é tradicionalmente chinesa, tá? Isso é um ditado que é mais comum nos meios estratégicos americanos quando se discute estratégia chinesa, mas se fala menos no Brasil. Lá se traduz como hiding one's strength and biding one's time. Esconder a força e aguardar o bote seria a minha tradução a partir de como normalmente se traz isso para o inglês. Isso era uma frase que uma série de secretários-gerais do Partido Comunista Chinês falavam e também foi adaptada para até remontar o Sun Tzu, que falava que a suprema arte da guerra consiste em vencer o inimigo sem combater. Então, vamos pegar essa lógica. A tensão atual entre os Estados Unidos e a China tem sido chamada de uma Guerra Fria 2.0. E ao falar sobre a escolha independente de parceiros, o Partido Comunista Chinês parece imitar a arquitetura dos países não alinhados da era da Guerra Fria 1.0, na qual os países supostamente não alinhados, como se chamavam, tentariam, em tese, ficar distante das grandes potências, exceto que na liderança dos países que não estavam alinhados havia, ditadores comunistas, como Fidel Castro. Em essência, era uma linha auxiliar do movimento comunista internacional na época da Guerra Fria, e a documentação mostra que, enquanto havia uma explícita rejeição ao Ocidente, implicitamente havia a manipulação e infiltração soviética acontecendo nos bastidores. Eu busco sempre falar de tudo que eu trato aqui com fontes, então vocês podem conferir isso em fontes primárias, como o relato autobiográfico do Ion Mihai Pacepa, que foi o diretor do Serviço de Inteligência da Romênia Comunista, em 1978, saiu e escreveu depois um livro chamado Desinformação, com o coautor Ronald Reichlich, um professor universitário que eu pude entrevistar 2 vezes. Outra fonte primária, tá? Os arquivos diretos da KGB, através do vazamento dos arquivos Mitrokin. O volume 2 é sobre infiltração no Terceiro Mundo, então esse vazamento de arquivos também dá ferramentas para quem quiser consultar as fontes. Voltando das fontes para a tese agora. Vou explicar qual a lógica que eu estou usando para comparar, então, isso dos movimentos não alinhados com o que o Xi Jinping falou agora. O Xi fala ao Equador sobre uma escolha independente de parceiros, mas, enquanto isso, o Equador sofreu... a gente pode ir colocando na tela, Daniel, eu separei aqui algumas imagens para a gente ir falando a respeito do assunto. Enquanto isso, o Equador sofreu um imenso esquema de fluxo migratório irregular com a China, parte da crise com os Estados Unidos. Creio que a gente tem aqui da Associated Press, aqui. O Equador teve até uma questão de parar de emitir vistos, parar com o fluxo migratório também sem vistos de chineses. Afinal de contas, havia uma questão onde chineses entravam em massa no território do Equador e não se sabia aonde eles iam parar, eles não saíam no prazo indicado. E isso foi no mesmo período onde uma série de chineses, normalmente homens em idade militar, começaram a pipocar aparecendo no México e na fronteira sul dos Estados Unidos, lugares onde se acusava amplamente participação chinesa em tráfico de drogas junto aos cartéis mexicanos. Aí, 48.381 entraram, mas só 24.240 saíram. Um gap de 24 mil chineses que ninguém sabe para onde foram, entrando através do Equador. Bom,
Aí, ato contínuo. Aqui a gente tem um estudo do laboratório Aid Data, que revisou, e isso não tem nada de, não, porque o laboratório é esse e aquilo. Don't shoot the messenger, não atire no mensageiro. O estudo é a referência em estudar contratos de dívida do Partido Comunista Chinês, ou do Estado chinês influenciado pelo Partido Comunista Chinês, porque pega contratos explícitos, publicamente consultáveis, de dívidas feitas com a China e analisa o que dizem os dados. Então, sob a estrutura dessa diplomacia de dívidas de Pequim, que, como esse estudo mostra, daria ao Partido Comunista Chinês meios de 1. Impor sigilo sobre os termos, 2. Influenciar políticas internas e externas do devedor, 3. Impor cláusulas difíceis para renegociação. Sob essa estrutura, o Equador teve que pagar a China diretamente com petróleo, com investigações posteriores apontando perda bilionária em um negócio que dava para a China confidencialidade e capacidade de influência sobre o país, e os empréstimos que eram feitos nessa estrutura eram por obras que logo apresentaram uma série de problemas estruturais. A mais notória foi uma represa que era parte de uma usina hidrelétrica que chegava a dar 1/3 da eletricidade do Equador, dependendo do período, mas que sequer chegou a ser reconhecida de primeiro pelo Equador. Um processo se arrastou na justiça por 10 anos, porque em meio a esse empréstimo desvantajoso e até manipulativo, havia cláusulas de sigilo e essa represa começou a rachar, teve defeito estrutural logo cedo. Até uma discussão que foi captada como parte das investigações da Lava Jato na época mostrava o Carlos Polit, que era controlador-geral do Equador na época, dando a entender por telefone que os chineses estariam arrematando licitações, possivelmente através de corrupção. O Equador foi um dos países que mais teve escândalo com a Lava Jato, tá? Na época do Rafael Correia, isso foi Rafael Correia, que também era alinhado na época ao Foro de São Paulo e à articulação à esquerda que houve na América Latina internacionalmente. O vice dele, Jorge Glass, chegou a ser preso como parte da Lava Jato. Posso continuar. A China devasta ilegalmente as Ilhas Galápagos com pesca ilegal ano sim, ano também, no que é chamado uma operação de pesca de zona cinzenta. Então, as Ilhas Galápagos são um reservatório de peixes raros, espécies ameaçadas. É um manancial de riqueza quando se fala de fauna e flora, incluindo marítima. Os chineses têm uma frota pesqueira que todo ano junta centenas de barcos ali à volta daquelas ilhas, fica no limite da zona econômica exclusiva do Equador, não chega a entrar e fica pescando ali os peixes fora da zona cinzenta, o que, claro, além de ser crime ambiental, que por muito pouco evade fiscalização, também, por vezes, chegou a invadir a soberania do Equador, violando a lei ambiental com pequenas entradas, porque, claro, as fronteiras marítimas são mais difíceis de fiscalizar, na zona econômica exclusiva do Equador, nas Ilhas Galápagos. E aí o Equador fica de mãos amarradas por não poder falar nada devido ao tremendo domínio comercial que a China tem sobre o país, que permite ao Partido Comunista Chinês fazer pouco caso. Isso inclui até os contratos de empréstimo de renegociações de dívidas. Uma coisa que foi vista também na Argentina, quando Macri e a Susana Malcorra criticaram aquela base espacial que era administrada pelo exército chinês e que não dava acesso a autoridades argentinas. Foram falar alguma coisa, os contratos não permitiam que aquilo fosse renegociado, sem renegociar toda a relação bilateral quando se trata de dívidas, restou silêncio. Então, o Xi Jinping, cinicamente, pede agora para escolher parceiros de forma independente, enquanto ato contínuo frente ao cenário que eu descrevia, Noboa tem pedido ajuda para Trump para lidar com não menos que 22 facções criminosas que atuam de forma internacional no Equador, que já foi dito até em relatórios anteriores sobre criminalidade, uma espécie de Nações Unidas do crime. Assim, pega o porto de Guayaquil ali, é um hub aonde vai desde os laços vão desde facções brasileiras até o escoamento acontecendo, guerrilha comunista, facção local, tráfico mexicano, cartéis. Assim, se eu falei de um manancial de biovida da fauna e flora lá nas Ilhas Galápagos, o equivalente acontece com o crime organizado no porto de Guayaquil. Uma coisa que também tem envolvimento de organizações de lavagem de dinheiro da China, tá? Então, enquanto isso acontece, a gente pode colocar um cenário onde o pedido vem cinicamente em meio a um alinhamento predatório que aconteceu, como aconteceu no Equador, com outros países pela região ao longo de décadas, onde os Estados Unidos se afastaram da América Latina e, à luz dessa presença diminuída, se viu o crescimento, o avanço, né? A presença do Partido Comunista Chinês, mas não só dele. Quando se fala de Irã e Venezuela, ou quando se fala de Rússia,
alinhando-se a Cuba, Venezuela, Nicarágua, as coisas também são postas, não em termos tão extremos quanto com o Partido Comunista Chinês, mas que também envolvem tensão geopolítica. O exemplo que eu normalmente dou é o governo russo fazendo sinalização militar com Venezuela, Cuba e Nicarágua perto dos Estados Unidos, toda vez que vai fazer uma invasão em maior escala. 2008 na Geórgia, 2014 na Crimeia, 2022 na Ucrânia, foi assim em todas as vezes. Posto esse cenário, o Partido Comunista Chinês busca se aproveitar na narrativa de uma vulnerabilidade que é um desafio real para a política externa americana, que é conseguir reconfigurar a sua economia e a sua política externa sem perder a legitimidade e a narrativa. A gente pode fazer o ciclo completo da análise que eu ora trago. E, Daniel, podemos colocar de volta aquele primeiro tweet do Sprieja? Aquele primeiro tweet do Sprieja, que eu quero falar de tarifas de volta, e o que ele trouxe ali à tona tem a ver com a nossa discussão para agora. Então, quando a gente abria falando a respeito de tarifas, é um momento onde aí pode-se discutir se concorda, se discorda da forma como os Estados Unidos está implementando isso. Mas a ideia é reindustrializar o país, trazer novamente competitividade para dentro dos Estados Unidos por dois motivos. E essa é uma análise que foi comum, não só minha, mas de outros jornalistas e analistas, etc., outras figuras que comentaram isso publicamente à época da imposição do tarifaço. A lógica vai por duas vertentes. Uma delas é a vertente de trazer o eleitorado para perto. Afinal de contas, a base eleitoral para a qual Donald Trump apelou com o seu movimento MAGA era uma que se centrava no homem esquecido. Uma parte grande do eleitorado que se sentia ignorada pela política identitarista, pela política identitária da esquerda americana da era Obama, e que também via os seus empregos saindo do país de forma muito rápida e brusca, o que tirava deles não só viabilidade econômica, mas também um senso de identidade e pertencimento. O exemplo mais notório, quando a gente fala ali do Rust Belt, do Cinturão da Ferrugem, cidades como Detroit que viram uma mão de obra desempregada, as fábricas indo embora, mas aquilo ali se chamava Motor City, cidade de motores. Quer dizer, aquelas pessoas não definiam só a sua renda pelas fábricas onde trabalhavam, mas era o orgulho delas poder produzir carros que eram símbolos do país. Trazer de volta a manufatura envolve também ter uma economia que apela para esse eleitor. Ponto 1 com as tarifas. Ponto 2, os Estados Unidos, ao longo da era da globalização e da era da unipolaridade americana, antes da ascensão do Partido Comunista Chinês como tem sido, globalizou sua economia, fazendo com que... E economicamente isso foi vantajoso, tá? Em termos de dinheiro puro, de receita entrando, isso fazia sentido. Mas não em termos de um mundo cada vez mais perigoso e aonde reconfigurar a política externa significa não estar à mercê de se houver um conflito, está dependendo de parceiros que podem segurar os recursos americanos. O caso mais notório é o próprio Partido Comunista Chinês. Afinal de contas, na pandemia foi quando se abriu o olho até entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. Passou a ser um consenso de que, em assuntos críticos, não se poderia globalizar tanto a cadeia de suprimentos. A pandemia é o caso mais notório porque o Partido Comunista Chinês, basicamente, porque mentiu sobre a divulgação do vírus logo no início, né? Isso é coisa notória, tá? Não tem nada de teoria da conspiração. Eu sei que é sempre um assunto sensível, mas para os céticos, basta olhar as reportagens da Associated Press falando sobre como o Partido Comunista Chinês, no mínimo, sabia por cerca de 6 dias que estava diante do que veio a ser a pandemia e deliberadamente não falou nada. No mesmo período onde acumulava EPIs. Aquilo foi um sinal de alerta de que, quando faltou EPI nos Estados Unidos, era um cenário que jamais poder-se-ia repetir novamente. Como eu disse, isso é até pauta bipartidária, tá? Enquanto o negócio do Fauci, a pandemia é muito controversa, a questão de resiliência de suprimentos, o que isso significa? Ter uma estrutura fabril que possa impedir que esse tipo de coisa aconteça, isso aí é pauta bipartidária, entre democratas e republicanos. Mas enquanto se aplica as tarifas para tentar esse fim, existe o desafio para a política externa americana de conseguir manter a narrativa de ser o parceiro prioritário. Na América Latina, eu acho que esse é talvez uma das grandes incógnitas sobre como isso vai seguir adiante no momento. Se os Estados Unidos vão conseguir passar por esse processo, mantendo a narrativa e conseguindo opor a China na narrativa. Claro, isso favorece que, pelo menos nos países vizinhos ao Brasil, teve uma grande onda direitista, onde havia muita simpatia pela ideia do movimento MAGA
e uma série de líderes que se colocavam como os análogos do Trump tomaram posse. Castro, Keiko Fujimori, Espriella na Colômbia, o próprio Noboa no Equador, que a gente estava discutindo agora, que tem uma situação muito complicada aí com o Partido Comunista Chinês, mas é um líder que se elegeu com muita simpatia aos Estados Unidos e tem feito operações conjuntas com Washington, militares contra os cartéis. Essa é uma das grandes dúvidas que segue no horizonte. Como vai conciliar essa questão de reorganizar sua política com manter a narrativa na política externa? Agora, à luz disso, essa incógnita é mais forte, essa dúvida é mais forte, seguindo adiante e trazendo isso para o cenário brasileiro. Essa é uma eleição que tem uma grande implicação de política externa. Afinal de contas, Lula tem uma preferência em política externa pelo Partido Comunista Chinês via os Estados Unidos. E isso é uma questão que não deveria ser surpreendente para ninguém. Acho que isso é ponto pacífico. Não acho que seja uma análise da qual ninguém vai discordar. Afinal de contas, houve, só na largada do governo Lula, o fechamento de 37 acordos comerciais com o Partido Comunista Chinês quando Xi Jinping esteve no Brasil para o G20. Não foi tão na largada, né? Isso foi quando? Dezembro de 2024, quando teve a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Uma ocasião onde vale a pena acrescentar, tá? O Partido Comunista Chinês colocou bandeiras da República Popular da China pelas praias do Rio de Janeiro. Quem é carioca vai saber, a gente tinha a Manu, né, que noticia com a gente, estava lá cobrindo. Essa preferência por política externa e por alinhamento tem sido não só uma preferência de política externa e de alinhamento, mas também uma pauta de campanha, onde apostar na retórica anti-americana é o que o PT tem feito ao longo dos seus eventos de campanha. Até recentemente, quando compromisso sobre petróleo na margem equatorial, Lula estava apostando nessa retórica. Eu acho que resta saber não só como os Estados Unidos vão posicionar o discurso, mas se esse discurso anti-americano vai colar a um ponto de ser decisivo nas eleições. Uma aposta do PT, a ver se isso aí vai vingar. Não sei se vocês acham que eu estou errando, estou acertando. Eu comecei com as notícias e depois fui para análise. Eu sempre busco, por transparência ao público, fazer essa distinção. Então, vocês podem falar se estão concordando, discordando, e eu vou conversar com vocês. Agora, tem um usuário aqui chamado Nissal ou Nissão, não sei, com N de nariz, e disse que o Brasil foi dado para a China. E isso tem sido uma tendência que se estende muito por essa preferência de alinhamento do Partido dos Trabalhadores e não é coisa do momento atual. Eu posso responder o comentário passando por uma diversidade de eventos históricos sobre o assunto. Então vamos fazer isso brevemente para a gente ter uma linha do tempo similar à que eu fiz do Equador, também falando a respeito de Brasil. Vamos lá. Em 2004, na época do governo do Hu Jintao, teve uma viagem de uma delegação chinesa ao Brasil que veio buscando a anuência do Brasil para o reconhecimento da China como parceiro prioritário na Organização Mundial do Comércio. Não vou entrar em detalhes sobre o que isso significa, mas a coisa grande era muito importante na época para a China conseguir ser parceiro prioritário da maior quantidade de países possível e conseguir esses termos na Organização Mundial do Comércio mudava, essencialmente foi o que permitiu a China se globalizar como a fábrica do mundo. Não só a anuência brasileira, mas era uma parte disso. E naquela época o governo Lula falava que mostrava um sinal de que a relação era prioritária, um compromisso aí inabalável de cooperação a longo prazo, esse tipo de discussão. Foi essa abertura que permitiu que em 2009 a China eventualmente se tornasse o principal parceiro comercial do Brasil, um cargo que ocupa desde então, chegando aí nos últimos anos a bater em 1/4 a 1/3 da pauta exportadora brasileira inteira. Não é só que é o principal parceiro comercial, é que é disparado o principal parceiro comercial. Dá nem pro cheiro aí do segundo e terceiro lugares. Enquanto isso acontecia, a China se valeu da sua primazia nas relações comerciais com o Brasil para impor uma série de derrotas de política externa aos Estados Unidos e, de certa forma, ao próprio Brasil, por vezes com chantagem, né? O Brasil foi um dos casos que até repercutiu no exterior quando se fala de diplomacia das vacinas. Da mesma forma que eu citei o cenário no Equador, onde havia o endividamento sendo utilizado como uma arma de política externa, o mesmo aconteceu e você pode voltar na época da licitação do 5G e ver isso ponto a ponto. Claro, além de todo o atrito que aconteceu na retórica, na conversa, à época da pandemia, com o Yang Guangmin, aquele que era embaixador chinês na época aqui no Brasil, ele depois foi promovido, tá? Passou a dirigir ali as relações entre o Partido Comunista Chinês e a região da América Latina e do Caribe. Bom, naquela época, para concluir esse episódio da diplomacia das vacinas, houve uma retenção de insumos para vacinação no Brasil, ato contínuo
Isso acontecia enquanto se cogitava, e com muita pressão americana para isso, não ter a Huawei participando das redes 5G do Brasil. A Huawei já dominava as redes 4G no Brasil antes disso, e a infraestrutura de 5G vinha à tona como a próxima etapa de tecnologia de telecomunicações. A preocupação era que o Han Jianfei havia sido coronel no exército chinês, o Exército de Libertação Popular, o CEO da Huawei, era membro do Partido Comunista Chinês e a empresa era considerada pelos Estados Unidos, ainda é, como parte do aparato militar chinês. Ela foi palco de escândalos de espionagem, por exemplo, com a Austrália, com o quartel-general a sede da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia, caso de espionagem na Polônia, e foi proibida como ameaça de segurança nacional na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, salvo engano na Suécia, onde também teve casos de espionagem. Resultado, se reteve esses insumos para vacinação e saiu a portaria para o 5G sem nenhuma restrição. A Huawei, ato contínuo, houve essa liberação e vieram os insumos. Então, quando se fala sobre esse tipo de expressão, a gente pode expandir isso, tá? Notoriamente, a gente pode falar sobre os portos, e a compra de terminais portuários é uma estratégia do Partido Comunista Chinês que passa não só pelo Brasil, mas de forma mais abrangente por outros países da região e pelo mundo. Isso aí já foi até caso de debate de política pública na Europa. Mas quando se fala de terminais do Porto de Santos, Paranaguá, os portos do Nordeste, Porto de Iquique no Chile, agora o Porto de Xangai no Peru, que para ter um bypass, uma alternativa ao Canal do Panamá, um dos grandes projetos de infraestrutura da China no momento é o corredor bioamazônico, né, que iria entre o norte brasileiro e o Porto de Xangai no Peru, para ter um escoamento de minério de ferro que não fosse dependente do Canal do Panamá. A COSCO, que atualmente é a empresa que disputa a primazia ali do Porto de Xangai, primeiro que a obra do porto foi chinesa, já que aquilo já havia entrado no radar de disputa de política externa, porque a operadora do porto tem processo no Peru correndo sobre isso, ainda não concluiu, é a COSCO Shipping. Eu acho que é a COSCO Holding, não a COSCO Shipping, que é uma subsidiária dentro. Mas está no guarda-chuva da COSCO, que também está na lista negra de empresas que estariam consideradas como parte de emergência nacional por laços ao exército chinês pelos Estados Unidos. Então, quando se fala sobre o tipo de linha do tempo que eu descrevi no Equador acontecendo de forma mais abrangente em outros países, está correto ali o comentário. E o Brasil foi dado para a China, essa linha do tempo também corrobora esse tipo de análise. Pessoal falando que hoje eu tô calvo. Ué, eu tô calvo desde novembro de 2025. Então, não é que é hoje não, tá? Aqui tem o senhor cervejeiro, o comentário falou: a cultura chinesa é semelhante a como o Bagre faz com os peixes nativos. Eu quero fazer uma distinção aqui, tá? Porque enquanto se fala sobre o Partido Comunista Chinês como um ente expansionista e autoritário, e de fato o Partido Comunista Chinês não só tem o seu histórico político recente, onde é responsável pelos maiores escândalos de perseguição religiosa que se vê sobre o mundo, entre 1 e 3 milhões de muçulmanos uigures em campos de internação na província de Xinjiang, a brutal repressão à prática meditativa Falun Gong, a repressão aos cristãos que professam sua fé fora das igrejas reguladas pelo Estado chinês. E bem, mesmo, não deixa de ser uma forma de perseguição para os que professam a sua fé dentro do Estado chinês, tendo que sinicizar a religião para corresponder às diretrizes centrais socialistas do partido. Para além do seu histórico moderno, quando se fala sobre cultura chinesa, isso é uma confusão que acontece bastante nesse debate. Não, que a China é assim e eles só trocaram a figura do imperador pelo ditador comunista. Balela, tá? Essa é uma análise que é promovida pelo próprio Partido Comunista Chinês para mostrar que não é que ele entrou ali como um ente autoritário e do nada se tornou quem mais matou gente na história do mundo. É que a cultura chinesa era assim mesmo e ele é a continuidade. Isso é uma tentativa desesperada de um governo que entrou no poder através de um golpe de Estado e, como eu disse, se tornou o maior genocida que já houve em todos os tempos, de justificar sua legitimidade. A verdade é o contrário. O Partido Comunista Chinês dedicou uma grande parte da sua história a destruir a cultura tradicional da China. A exemplo, a apuração da Jung Chang e do John Halliday no livro Mao, a História Desconhecida, pontua a destruição de artefatos em Pequim por ordem do Partido Comunista Chinês, e a cidade de Pequim, de fato, teve uma destruição que passou de cerca de 8.000 artefatos de cultura tradicional para algumas poucas centenas, em questão de uma década.
a profanação da casa de Confúcio na província de Shandong. Mao Tse-tung odiava Confúcio porque achava que a ideia de que haveria uma obrigação do governante a corresponder aos céus, como era a tradição chinesa, era antagônica ao Partido Comunista da China. De fato, um dos slogans de Mao Tse-tung ao longo da Revolução Cultural era uma coisa que ficava mais ou menos na casa de brigue contra o céu, lute contra os homens, combata a terra, nisso já as alegrias sem fim. A ideia até, na propaganda do Partido Comunista Chinês, era de que houvesse, que a juventude comunista das novas gerações depois da Revolução fossem crias de lobo ateias, que deveriam tratar o inimigo de classe com a crueldade do inverno indomável. Isso é coisa bem documentada. Estava citando agora uma das fontes, que é o John Halliday e a Jung Chang, mas tem outras. A própria retrospectiva do Epoch Times, os 9 comentários sobre o Partido Comunista, que estão aqui no canal, para quem quiser ver os documentários, o livro também está disponível. Senão já vou passar para o giro de notícias aqui. Uma pergunta interessante aqui do Reinaldo Maciel. Marcos, a ONU e seus organismos satélite já eram, não é? Ainda tem alguma relevância? Isso é um dos grandes debates desse momento, porque quando a gente fala sobre uma reconfiguração da política externa dos Estados Unidos, ela passa, sim, por um lado, por recuar a influência de, em particular, o Partido Comunista Chinês, mas também Rússia e Irã na América Latina. Por outro lado, existe um argumento fundamental que foi feito no final do governo Trump, revivido nesse novo governo Trump, de que as agências da ONU haviam se tornado fundamentalmente disfuncionais, não estavam cumprindo seu propósito, e 2, eram enviesadas e agiam com uma agenda que seria antagônica aos Estados Unidos ou antagônica ao interesse do povo americano. Essa era a retórica do governo de Donald Trump. Ato contínuo não ficou só na conversa. Trump tira os Estados Unidos da OMS, onde era o principal financiador, com o argumento de que a agência não conseguia provar a independência do Partido Comunista Chinês. Tira financiamento da UNRWA, que era a agência da ONU para o financiamento de assistência humanitária em Gaza, com o argumento de que tinha se tornado fundamentalmente um grupo que era anti-israelense e, de fato, isso aí é um lugar onde tem muita nuance, mas esse argumento tem mérito. Afinal de contas, a UNRWA pagava diretamente pessoas que estiveram envolvidas como terroristas no 7 de outubro de 2023. E era crônico, porque quando se vai empregar alguém em Gaza, como é que vai verificar que o cara não é do Hamas? Ou mesmo, os agentes locais da agência, eles próprios podem utilizar ela como uma ponte de financiamento para atividade terrorista, e o argumento de que isso estava acontecendo tinha investigações que apoiavam, corroboravam a coisa nessa direção. Resultado, os Estados Unidos cortaram o financiamento para a UNRWA devido a isso. Esses 2 incidentes mostram que pode ter um debate que não tinha que sair, tinha que fazer outras coisas, mas mostram que havia, de fato, problemas dentro dessas agências. O Partido Comunista Chinês, no pico da sua influência na ONU, chegou a ter membros do Partido Comunista na liderança ou nas top 3 ou 5 posições de poder em 1/3 das agências da ONU. O argumento era a organização estava sendo manipulada de forma enviesada. Posso até colocar mais argumentos na mesa sobre isso, tá? Um deles é, por exemplo, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU frequentemente é frequentado pelos maiores violadores de direitos humanos do mundo: China, Cuba, Coreia do Norte e tutti quanti. E a responsabilização de violadores de direitos humanos é basicamente impossível sob essa lógica. Então, sobre a ONU, esse debate, de fato, está correto o comentário, né? Já eram, não é? Ainda tem alguma relevância? A relevância deles diminuiu, em parte pelo afastamento dos Estados Unidos, mas vou responder a pergunta em 2 fases. Uma é que eu falei agora. Sim, diminuiu, em parte porque eram considerados enviesados por uma série de países, dos quais os Estados Unidos era o principal e se afastou. Diminuíram também por outro motivo, que é as estruturas se provaram obsoletas. Em setembro de 2025, vai fazer um ano agora, eu tive cobrindo a Assembleia Geral da ONU, na frente lá da sede das Nações Unidas em Nova York. Você que acompanhou na época aquela cobertura, a gente fez a tradução simultânea do discurso de Trump. O Trump falou logo depois de Lula, foi aquela época que bateu a química. E, curiosamente, conforme eu acompanhava os discursos, estava todo mundo irritado com a ONU. Ninguém gostava de como é que estava. Não era só os Estados Unidos que não gostavam. Tinha outros que não gostavam por diferentes motivos. O Brasil tá, desde que, sei lá,
o quê? 3 décadas agora, falando que tem que ampliar o Conselho de Segurança da ONU, que é um dos problemas em termos de arquitetura da organização, quando a gente fala sobre o Conselho de Segurança da ONU. Tem 5 membros permanentes que têm poder de veto: Rússia, China, Reino Unido, França e Estados Unidos. Uma configuração que veio depois da época da Segunda Guerra Mundial. Como eles têm poder de veto e mais têm antagonismos, isso faz com que a pauta desses países, primeiro, ocupe prioridade e, segundo, com que exista uma distorção onde eles controlam grande parte das decisões sobre segurança que a ONU poderia aprovar. Mas tem outras. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, se mostra absolutamente incapaz, travada para resolver disputas, como muitos países discutindo tarifaço. Então, sobre a relevância, ela diminuiu sim, por um lado, pelo afastamento dos Estados Unidos e outros países que viam viés, e por outro, porque as estruturas se mostraram disfuncionais. Isso é uma crítica abrangente de países pelo mundo. Tem uma pergunta interessantíssima aqui. Se Trump perder as 2 casas, o que você acha? Isso é uma pergunta importantíssima, tá? Existe uma possibilidade de que o Trump perca as 2 casas. Isso não é uma análise contra ou pró-Trump. É a minha tentativa de ver a situação da forma mais sincera e distanciada possível. Só o Jimmy Carter, na onda de popularidade que ele teve depois do acordo entre o Egito e Israel, os acordos de Camp David, conseguiu reter as 2 câmaras, as 2 casas do Congresso americano em midterms nas últimas 7 ou 8 décadas. O precedente não é bom e Trump está passando por um momento muito ruim na sua popularidade, devido ao Irã, principalmente devido à questão do Irã, mas também tem outros pontos, e é um momento onde os democratas estão aproveitando a situação para bater sem dó e tentar desgastar ainda mais o presidente americano. Então, nesse sentido, está um cenário complicado em termos de reter as duas casas. Vou falar, para substanciar o que eu estou dizendo, sobre o quão grave isso seria se ele perdesse as 2 para os direitistas nos Estados Unidos, com uma frase que eu li, eu acho que foi na Associated Press, mas não me parece que teria sido lá, porque eles normalmente fazem mais hard news, não colocam tanta análise. Talvez tenha sido o The Economist. Bom, eu vi recentemente em algum lugar da imprensa estrangeira, entre os veículos mais relevantes, que o Trump seria the lamest of lame ducks. Lame duck significa pato manco, que é como eles chamam um presidente que só está esperando o mandato acabar. Então, algumas análises falaram que ele seria o mais manco dos patos mancos. Essencialmente, ele passaria o resto do mandato sendo investigado e barrado pelo Congresso. Depende também do quanto seria isso. Se os democratas, por algum milagre, aí também já seria uma vitória que me parece extrapolação demais, mas se chegassem a 60 senadores, aí conseguiriam essencialmente estagnar o governo de Trump no sistema de freios e contrapesos, como funciona o governo americano. Não dá para cravar o que vai acontecer, claro, mas haveria uma série de restrições que, em certa medida, foram também o que aconteceu com o Biden na segunda metade do mandato dele. Investigações que expuseram de forma abrangente primeiro, pressão para censura, até mesmo de livros da Amazon durante a pandemia, no governo Biden. Depois, esquema de tráfico de influência envolvendo o filho de Joe Biden, o Hunter Biden, que recebeu uma graça presidencial, um perdão, quando estava muito perto de ser condenado nos últimos dias do governo Biden. Essas foram as 2 principais, mas teve outras investigações expondo coisas gravíssimas, que foi porque os republicanos ganharam as midterms no mandato passado de Biden. E, de forma parecida, também houve uma estagnação da onda de política woke e ambiental que houve no início do governo Biden. Então, isso limitaria o Trump. Isso é parte do cálculo com a guerra do Irã e com outras questões. Eu normalmente falo sobre isso no contexto da guerra do Irã. E aqui tem uma errata que é importante, tá? O Marquinhos, meu xará, disse que a China Merchants Port Holdings tem 90% do controle acionário do terminal de contêineres de Paranaguá e não do complexo inteiro do Porto de Paranaguá. Obrigado pela precisão. Se eu dei de forma imprecisa antes, tá aí então para o pessoal ter a informação à mão. E de fato é do terminal de contêineres, tá? E normalmente a compra de portos pelo Partido Comunista Chinês acontece muito em portos secos e terminais de transbordo. Isso é uma prática comum.
O senhor Eugênio tem um comentário aqui interessantíssimo também. Nunca vi ou ouvi dizer que éramos contra os Estados Unidos. Nós somos aliados e seguimos a cultura americana, a música, a dança, a vontade de ser como eles, uma potência mundial. E isso é um ponto interessantíssimo, porque quando a gente fala sobre uma reconfiguração das relações externas do Brasil, que ao longo das agora décadas do petismo, né, mesmo que os primeiros 16 anos tenham sido separados desses 4 últimos, buscou inverter isso e buscou fazer um realinhamento mesmo do Brasil, afastando ele do Ocidente e tentando afastar ele da sua herança e aproximá-lo do movimento comunista internacional. E, bom, falar isso hoje em dia é um termo com mais nuance, mas aproximar ele dessa espécie de bloco anti-americano que politicamente herda o que foi o legado do bloco soviético no século passado. Essa tentativa de realinhamento é uma coisa que vem não só no Brasil, mas é um projeto de longo prazo, né? A literatura boa sobre isso para abordar é o que foi escrito pelo general chinês chamado Lin Biao, numa série de artigos que ele escreveu em 65, chamado Longa Vida, a Vitória da Guerra Popular, onde ele argumenta que, assim como o Partido Comunista Chinês havia tomado a China ocupando a cidade através do campo, ou seja, você ocupa um monte de fazenda, faz a cidade passar fome, quando a cidade está passando fome, você invade o inimigo desmoralizado. Ele aplicou essa tese à geopolítica, falando que o movimento comunista deveria abocanhar a África, a Ásia e a América Latina, que seriam as fazendas do mundo, para cortar o fornecimento de suprimentos às cidades do mundo, vulgo Europa Ocidental e Estados Unidos e Canadá. Essa tese pegou de uma forma abrangente. Ele publicou isso em agosto de 65, em janeiro de 66 teve a Conferência Tricontinental de Havana, onde as ideias do Lin Biao pegaram para valer, assim, né? E isso virou parte do imaginário das esquerdas na América Latina, que essencialmente cresceram e foram fomentadas como planos de golpe de Estado com interferência externa por parte do movimento comunista, né? À luz, por exemplo, da imensa quantidade de guerrilheiros brasileiros treinados por Cuba que circulavam por aqui. Essa era a mesma retórica do Marighella na época, né? Que dedicou a vida a tentar impor ditadura comunista com golpe de Estado através de terrorismo. Nada que eu estou falando aqui é militância político-partidária, tá? São só condensando essa análise em fatos. Mas essa retórica, permeando mais e mais o debate, não só na militância política, mas nas universidades, gerou um sentimento anti-americano profundo que inverteu o que era, por exemplo, a aliança entre o Brasil e os Estados Unidos, que lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial, né? Derrotaram o fascismo juntos na Itália. Então existe essa pressão de soft power. Isso é até discutido nas mesmas fontes que eu citava anteriormente, tá? Quem quiser ver o Yomihai Pachepa e os arquivos Mitrokin vai encontrar informação sobre isso. Então isso é uma tendência de longo prazo. Outra fonte interessante sobre isso é o livro do Heitor de Paula, onde ele falava... Puxa, faz tempo que eu não visito essa informação, deixa eu tentar puxar aqui. Mas ele falava sobre a militância na época da redemocratização, que a militância comunista brasileira falava de que a maior conquista era ouvir o debate público sendo pautado no linguajar que antes só se via em células e núcleos de debate de extrema esquerda. Então, essa mudança de debate que acontece ao longo de um prazo muito dilatado acaba por depois ter consequências profundas na cultura. Eu já discuti isso a fundo em lives que eu fazia mais como essa antes de fazer esse tipo de programa. Uma pergunta aqui. Marcos, na sua visão, como ficaria a situação do Lula se ele perdesse a eleição? Os Estados Unidos poderiam classificar ele como parte integrante do Foro de São Paulo, logo ligá-lo às atividades de Maduro e CIA? Olha, as coisas não acontecem de uma forma tão repentina assim. Eu imagino que nada aconteceria com ele se ele perdesse as eleições em termos de uma coisa similar ao que aconteceu com Maduro acontecer. Isso é também porque quando se fala sobre... O Foro de São Paulo é uma organização muito abrangente, né? Então, ele chegou a organizar desde as Farc, depois vem o fact-checking dizendo que não, mas o nome das Farc foi retirado do site do Foro de São Paulo, onde já esteve publicamente anteriormente, e claro que houve uma tentativa muito grande de se afastar delas, mas as fontes são inequívocas sobre isso, à luz, por exemplo,
se encontra no Internet Archive, né, na Wayback Machine, essa carta das Farc em 2008, que estava no site das próprias Farc antes, mas uma carta dizendo que o Foro de São Paulo tinha sido uma ideia brilhante que salvou as esquerdas latino-americanas da ruína. Era um membro integrante, sim, mas então existe uma diversidade de agentes políticos ali, alguns dos quais são guerrilhas comunistas que lidam com narcotráfico e terrorismo, como é o caso das Farc, até partidos políticos que atuam de forma normalizada no debate nos seus países. Sei lá, PT, o PDT foi membro, Morena no México. Então, por mais que haja acusações mais profundas, não vou entrar nelas agora, sobre esses partidos estarem envolvidos em ilicitudes, não dá para colocar tudo no mesmo balaio e, por esse tipo de associação, imaginar que vai acontecer uma ação como foi aquilo. O Maduro era chefe de um esquema de narcotráfico, os sobrinhos dele foram presos, traficando via Haiti e Nicarágua, o caso dos narcos-sobrinhos. O Kiko Sanches Flores, né, que era o sobrinho dele preso, a Cília Flores, que era a esposa, os sobrinhos dela eram assim diretamente envolvidos, e a conivência de Miraflores era muito mais bem documentada e exposta e maior do que o que se falaria de outros partidos como, sei lá, o Moreno ou o PT. Então, não imagino que esse tipo de classificação, etc., aconteceria. Até porque existem muitas nuances nesse debate, tá? Quando se fala a respeito de relação bilateral. Então, não imagino nada do tipo. O Mr. Júnior fala: temos a eleição mais influenciada e travada por agentes externos na história? Não sei. Mas ponto é que a eleição anterior também foi muito influenciada por agentes externos, né? No sentido contrário, curiosamente, né? É uma onde o artigo do Financial Times fala disso explicitamente. A campanha era uma para usar soft power para, no linguajar à esquerda nos Estados Unidos e no Brasil, garantir a democracia e, no linguajar direitista, impedir participação justa e distorcer o processo eleitoral, né? A ver, eu vejo que atualmente tem muitas publicações, mas quando a gente fala sobre os sistemas de cooperação que foram expostos entre autoridades americanas e questão de fiscalização de redes, cooperação com o TSE e mesmo a visita do diretor da CIA para falar diretamente para autoridades próximas à presidência da República que tem que fazer assim, tem que fazer assado, como foi o caso do Jake Sullivan e do William Burns falando com autoridades do governo Bolsonaro do governo passado. Até agora, a eleição passada ainda parece maior nesse sentido. A eleição passada também, até quando se fala, né, teve autoridades do Partido Comunista Chinês, isso aí tá na internet, tá? Coletiva, palco de debates de cooperação China, América Latina, inclusive no próprio Foro de São Paulo, que hoje em dia é tão famigerado o Foro de São Paulo, mas hoje em dia não tem mais o tipo de projeção que teve em momentos anteriores do debate político na América Latina, mas era conversa de Sun Yanfang, era o nome da autoridade do governo chinês, que até falou, não, estamos torcendo para Pedro ganhar na Colômbia e Lula ganhar no Brasil. Falou isso em março de 2022. E comparativamente, apesar de ter muita retórica nesse sentido, essa eleição me parece até ainda não tão influenciada quanto aquela, mas a ver. O Diogo falou: Marcos, você acredita que temos político também ligado ao nazismo? Porque eu saiba, não. Pode ser, tá aqui, eu tô mal informado. Mas respondendo de bate-pronto aqui ao Diogo, veja, isso é uma questão interessante, tá? O fato de que a União Soviética lutou junto ao nazismo na Segunda Guerra Mundial e depois, contra sua vontade, foi invadida em junho de 41 pela Alemanha nazista e foi obrigada a virar a casaca e se juntar aos aliados, né? O que levou Winston Churchill a fazer aquela declaração de que se Hitler invadisse o inferno, me aliaria com o diabo, porque ele desprezava Stalin. Mas desde aquela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o movimento comunista internacional tomou para si a pauta de que, como eles derrotaram o nazismo, está tudo justificado. E, erroneamente, hoje em dia no debate político, quando se fala sobre comunismo, buscam equiparar algum tipo de ideologia que, não, isso aí não existe mais, caiu, não sei o quê, desde a queda do Muro de Berlim essa conversa não existe, quando essas ideias são... Existem partidos pequenos, claro, que falam explicitamente do rótulo comunista, mas as ideias que foram disseminadas a partir disso, em termos de cultura,
permearam o debate político de forma imensa. E aí se usa esse espantalho que não é assim, porque aquele comunista, aquele é nazista. Ora, o nazismo corretamente é achincalhado e motivo de vergonha aonde quer que essa palavra surja. Um negócio que não pode ver a luz do dia, ninguém quer se associar a isso. O mesmo não acontece com uma ideologia que matou muitas vezes mais o comunismo. Então, por vezes tem essa nuance, aquele é comunista, aquele é nazista, e esses rótulos normalmente não se sustentam, tá? Que eu saiba, não conheço. Comenta-se que Cília Flores possuía uma influência muito grande sobre o Maduro. Procede? Sim. Maduro era muito próximo dos enteados e dos sobrinhos.